A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, chegamos na lição de número 6 aqui da classe dos jovens. Pensa em um povo abençoado. Eita, juventude maravilhosa! Hoje nós chegamos na lição de número 6 do primeiro trimestre da CPAD. E o tema de hoje é sobre rebelião e pecado. A coisa vai ser séria, viu? Eu espero que Deus em Cristo fale poderosamente com você. Você que está chegando hoje aqui, eu quero lembrar você que eu estou comentando as lições de adultos, jovens e juvenis. Então vamos que vamos? Vamos estudar a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 6 aqui da classe dos jovens. Vamos tratar sobre rebelião e pecado, na nossa análise sobre o livro de Números. Vamos entender que na liderança em si, existem certas situações que precisam ser enfrentadas. Vamos perceber que Deus, ele abomina a rebelião. E vamos compreender também que o pecado é uma coisa terrível. Vamos observar isso à luz da palavra de Deus. E isso nós vamos analisar à luz das Escrituras. Você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos. Eu vou ter o prazer de te receber por aqui. Deixa aí o seu likezinho, o seu joinha, porque com isso você vai acabar ajudando a gente a chegar mais longe, compartilhando a palavra de Deus. E também deixa aí o seu comentário. Eu fico muito feliz em ver o seu incentivo, saber de onde você está assistindo esse vídeo. Muito obrigado, pessoal, pelo seu carinho, tá? Hoje nós chegamos na lição de número 6 e vamos tratar sobre o tema rebelião e pecado. É importante você ler o texto da lição, observar que a sua lição hoje possui 3 objetivos específicos e 3 pontos. O primeiro ponto da sua lição vai tratar sobre o seguinte argumento: um povo de dura cerviz. Nós estamos estudando o livro de Números. É claro que esse livro faz parte de um contexto dentro da Bíblia, faz parte do Pentateuco. É importante você ter noção sobre isso. O livro de Números traz, além de censos, ele traz algumas narrativas, algumas histórias que são verdadeiras, de alguns conflitos, de alguns problemas que podem ser utilizados e apresentados hoje em sala de aula para que possamos retirar lições para aplicarmos na nossa vida. Quando você lê, por exemplo, Números capítulo 13, você percebe que o capítulo 13 em si traz grandes lições para o nosso crescimento cristão, traz grandes lições para a nossa vida diária. E sabendo disso, nós vamos trabalhar no primeiro ponto da lição, um povo de dura cerviz, em 3 subtópicos. O primeiro subtópico vai tratar sobre um argumento que acontece nesse capítulo, que vamos analisar à luz da palavra de Deus. A inveja na família do líder. Quem é esse líder aqui? O líder é Moisés. E perceba que existe uma inveja entre a sua família, a partir da sua liderança. E isso aqui é um conflito existencial. Números capítulo 12, versículo 1 ao 15, os irmãos de Moisés, Arão e Miriam, falaram contra Moisés, se levantaram contra a liderança do seu irmão. Um conflito pessoal aqui a partir das Escrituras. Números capítulo 12, versículo 1 e 2, isso foi tão sério que o Senhor ouviu. A situação ficou tão terrível que Miriam chegou ao ponto de ficar leprosa por causa desse conflito que se levantou contra Moisés. E é interessante que quando percebemos isso à luz da palavra, à luz das Escrituras, como é perigoso se levantar contra a nossa liderança. Como é perigoso se levantar contra os nossos líderes. Aqui é um caso bíblico verídico de irmãos se levantando contra a liderança daquele que tinha sido colocado pelo Senhor. É interessante que você percebe aqui à luz das Escrituras
que isso é um fato ideal, para entendermos que nós, como servos de Deus, não podemos nos levantar contra os nossos líderes, aqueles que foram ungidos e escolhidos por Deus. Arão e Miriam se levantam contra o seu irmão Moisés, que era o seu líder. E infelizmente, hoje em dia, muitas pessoas, espiritualmente falando, têm ficado leprosas pelo fato de se levantarem contra os próprios líderes na denominação que fazem parte. Pessoas se levantam, por exemplo, contra o pastor, contra o líder de jovens, contra o líder de escola bíblica dominical, sem motivo. E aí está o perigo. Aí está a situação ruim. E às vezes ficam leprosas espiritualmente. Não conseguem mais sentir a presença de Deus. Não conseguem mais adorar. E aqui está o perigo. Acabam se afastando do foco ideal, que é servir a Cristo de todo o coração. Esse aqui é um pensamento que a própria lição está apresentando para você, como o povo hebreu era um povo de dura cerviz. Vamos avançar? Vamos para o segundo subtópico, trabalhando sobre isso aqui ainda. A teimosia. Além de Deus não aceitar que as pessoas se levantem contra a sua liderança, a liderança que Deus estabelece, a teimosia é uma situação também desagradável aos olhos do Senhor. Deuteronômio 1:40, a Bíblia diz que após o povo ter desobedecido o Senhor, teimado contra Deus, o Senhor mandou que o povo hebreu voltasse para o deserto. E qual foi a recompensa? Eles foram derrotados pelo deserto durante 40 anos por causa da teimosia. Já viram aquele tipo de gente que é teimoso, que não quer obedecer pastor, que não está nem aí para ninguém, que não está nem aí para o professor da escola bíblica dominical, que quer fazer as coisas do jeito dele, da forma dele, e que não está indo de acordo com a palavra de Deus? Essa situação também acontece hoje em dia e também é demonstrada como algo que não agrada a Deus. Deuteronômio 1:45 também fala sobre um triste desfecho do povo hebreu. O povo, além de teimar contra o Senhor, além de desobedecer à vontade de Deus, eles são derrotados. Derrotados por quê? Porque não decidiram ouvir o conselho do Senhor. Quantas pessoas preferem seguir os seus próprios conselhos? Preferem ouvir a voz do seu coração do que a voz de Deus. A voz de Deus é inconfundível. A voz de Deus é incomparável. A voz de Deus não é a voz do povo. A voz de Deus é aquela que guia você no deserto. Ele te orienta, e ele orientou o povo hebreu. Melhor do que tomar o caminho do teimoso é obedecer a Deus e ser fiel. Pergunte aos seus alunos qual é a posição que eles decidem para a vida deles. A do teimoso ou a do obediente. Além de se levantarem, além do povo hebreu ser um povo de dura cerviz, se levantar contra a liderança, ser teimoso, existe um fato que desonra o Senhor, chamado de murmuração. E o terceiro subtópico vai trabalhar sobre essa murmuração do povo hebreu. A murmuração não agrada a Deus. E nisso você vai trabalhar em sala de aula. Números capítulo 20, versículo 4 e 5. Também, capítulo 21, 4 e 5, você vai perceber que o povo hebreu começa e age em murmuração contra Moisés e contra Deus. No primeiro episódio que citamos, o povo murmurou tanto que foi ao ponto de tirar Moisés do sério que ele feriu a rocha. E é interessante que você olha isso dentro das Escrituras. Moisés, ele era um grande líder, mas também passava por situações difíceis. No segundo episódio, o povo começou a reclamar do maná que caía do céu, providência de Deus para alimentá-los. Sabe o que Deus fez? Enviou víboras para que pudessem atacar os murmuradores. Cuidado, não murmure. Não deixe a murmuração tomar conta do seu coração. Já viu aquelas pessoas que só murmuram? Para nada está bom,
Nada traz felicidade. Tudo está ruim. Cuidado. Não deixe o seu coração ser amargurado. Dentro das Escrituras, você percebe que a murmuração é algo que não exalta a Deus, desde os tempos antigos, desde os primórdios. E Deus deseja que o seu coração seja um coração de adorador, grato e exalte ao Senhor. Ensine isso para os seus alunos em sala de aula. Eusébio de Cesareia, um historiador, chega a dizer que nos primórdios da era cristã, na igreja primitiva em si, na igreja do primeiro século em diante, o povo de Deus, a igreja de Deus, começou a se levantar contra o bispo Policarpo, uma liderança da igreja local. Será que nós, como cristãos, também precisamos refletir sobre isso? Será que nós precisamos ajudar os nossos líderes ou nos levantarmos em rebelião contra eles? Essa é uma questão que precisa ser tratada em sala de aula. Apresente para os seus alunos o pense o ponto importante do ponto de número 1, avance para o ponto de número 2 da sua lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento. O segundo ponto vai tratar sobre líderes em conflito. Esse ponto trata a partir de 3 subtópicos. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento: insubordinação e desrespeito. Infelizmente, isso acontece muito hoje em dia. Pessoas não respeitam mais a liderança local. Precisamos honrar os nossos líderes. Esse é o nosso papel como cristão. Precisamos honrar os nossos pastores. Precisamos honrar aqueles que foram levantados pelo Senhor, eleitos de Deus, para guiar o rebanho de Deus. Números 16, 2 ao 4 diz que haviam 3 homens de Israel: Corá, Datã e Abirão. Homens que se levantaram contra a liderança em si. Eles se levantaram contra Moisés, questionando a liderança de Moisés, provocando uma rebelião entre o povo de Deus. E a Bíblia diz que o Senhor fulminou a vida deles. O Senhor exterminou a vida dos 3. Números 16, 32 ao 35. Aqui há uma orientação bíblica. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Não devemos nos levantar contra a nossa liderança. A nossa liderança, ela é levantada por Deus. E aquele líder que é líder de verdade, ele possui uma liderança sobre si. O líder verdadeiro, ele é o líder servo, assim como Moisés. E nós precisamos obedecê-los e honrá-los. Precisamos honrar os nossos pastores, os nossos líderes, de uma forma que eles exerçam o trabalho para o crescimento da obra do Senhor. Avançando, o segundo subtópico trata sobre o seguinte argumento: o memorial dos rebeldes. Números 16, 40. Traz um assunto assim importante de ser lido e apresentado em sala de aula. Foi erguido, foi levantado, por ordem do Senhor, um altar, um memorial, para que os filhos de Israel se lembrassem dos rebeldes, para que os filhos de Israel se lembrassem daqueles que se levantaram contra a liderança local, contra a liderança de Moisés em si. Eu não quero que esse altar seja erguido com o meu nome. Também espero que você não queira que esse altar seja erguido com o seu nome, o altar da rebeldia, mas queira que o altar da obediência seja erguido na sua vida, assim também como eu desejo. Fale disso para os seus alunos. Esse altar foi erguido exatamente para que os filhos de Israel recordassem do dia da rebeldia, daqueles que se levantaram contra a liderança. Avance para o terceiro subtópico do ponto número 2 da sua lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento: o castigo dos inconformados. Após esse episódio, várias pessoas se levantaram contra Moisés e contra Arão também, querendo respostas, se levantando contra a liderança mais uma vez. Então o Senhor fulmina 14.700 pessoas no deserto. E aí vem a pergunta: por que o Senhor estava matando tantas pessoas assim
no deserto, já que ele retirou eles do Egito e quis que essas pessoas fossem para o deserto para adorá-lo. Porque essas pessoas ainda não estavam tendo o seu coração voltado totalmente para Deus. Ainda estavam exercendo situações que não agradavam ao Senhor. O seu coração ainda estava aprisionado com o pecado, com o Egito em si. E elas se levantam contra Moisés e contra Arão, murmurando. Levantam-se contra a liderança local, murmurando. Procurando fazer aquilo que é politicamente correto. E não aquilo que a Bíblia diz, e não aquilo que o Senhor falou. Nós precisamos ensinar isso em sala de aula. Apresente para os seus alunos o pense e o ponto importante e avance para o último ponto da sua lição. Ponto número 3, que vai tratar sobre o seguinte argumento. Deus mostra a sua vontade. Esse ponto também tem 3 subtópicos. O primeiro subtópico fala sobre algo que é maravilhoso, também legal de ser trabalhado em sala de aula. Deus firma a liderança. Como estou dizendo para você, quem ergue a liderança é Deus. Quem estabelece liderança é Deus. Então é um princípio que o Senhor estabelece aqueles que Ele escolhe. É algo que Deus estabeleceu. Se levantar contra a liderança, se levantar contra Deus. Números 17, 5. Foi Deus que tinha erguido Arão como um líder de Israel. Um líder dos levitas. Um líder da casa sacerdotal. E as pessoas questionaram a sua liderança. Questionaram o seu chamado. E ele é aquele que possui o cajado que floresce. Por quê? Deus confirma exatamente essa chamada que Ele tem para com seus servos. A chamada é importante. Deus estabelece líderes. Deus levanta líderes. Líderes que são chamados por Ele, assim como Arão. E como Deus estabelece a liderança em si, Ele deseja que ao invés de murmuradores, haja no povo de Deus adoradores. Pessoas que adorem ao Senhor de coração, de toda a alma, em espírito também. Filipenses capítulo 2, versículo 14, fala sobre isso. 1 de Pedro 2:1 fala sobre essa adoração que precisamos levar e exaltar a Deus através da mesma. Avançando, o segundo subtópico do ponto número 3 trata sobre o seguinte argumento. Deus honra o líder. Não é o líder que se honra, mas é Deus que honra o líder. Números 17, 8. É Deus que exalta a liderança. É Deus que honra o líder. Relata o texto bíblico que a vara de Arão floresceu. O chamado foi confirmado. Foi Deus que estabeleceu isso. Foi Deus que ergueu ele como servo. Seu servo em si. E quando Deus honra os seus líderes, é Ele que coloca em lugares estratégicos, em pontos que Ele deseja, como seus servos, para estabelecer a sua obra. Por isso, entenda e explique isso em sala de aula, que é Deus quem ergue líderes. O terceiro e último subtópico trata sobre o seguinte argumento nessa lição, já para a gente encerrar. Deus protege o líder. Ele que chama, Ele que honra, Ele que protege. Ele é aquele que protege o líder. Ele protegeu Arão e protegeu também a Moisés. Números 17, 10 é o cuidado do Senhor com Arão. É o cuidado do Senhor com Moisés. É o cuidado do Senhor com seu pastor. Por isso há um perigo real quando a pessoa se levanta contra uma liderança que é estabelecida por Deus, porque é Deus que protege essa pessoa. É Deus que guarda. Comprar briga com a liderança é comprar briga com Deus. E a ideia da lição aqui é trabalhar exatamente isso em sala de aula. Romanos 8,37, Deus ergue os seus líderes para serem mais do que vencedores. Finalizando, apresente o pense e o ponto importante da sua lição. E, gente, eu espero que Deus em Cristo te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. E eu quero lembrar você que eu estou comentando as lições de adultos, jovens e juvenis. Um abraço, meu povo de todo o Brasil e de fora do Brasil também. E quero mandar um abraço para os irmãos da ADVIC Lagoa das Flores, igreja que eu estou pastoreando no momento. Um grande abraço, meus irmãos, aquele beijo no seu coração
E até a próxima aula, se Deus quiser.